Sininha diz que não vai descansar enquanto não descobrir quem é o pai da criança de Sofia. Tibério dá a entender que não confia mais no seu protetor e alega que ele é um espírito brincalhão. Sininha diz que era um assunto sério, portanto não se brinca com isso. Zeca procura por Bárbara, na sequência ele não a encontra e vai embora. Fátima desconfia de Zeca e cita para Sininha que os olhos de Sofia começam a brilhar quando ele aparece. Tibério alega que os olhos de Fátima estão mais verdes do que nunca, elogiando a mesma. Maroca diz não se conformar. Alberto cita que ela terá que ser muito forte para dar suporte a Diná neste momento. Ele comenta para Maroca sobre nada de chorar perto de Diná. Estela chega. Estela cita que Diná vai sair dessa. Alberto pergunta se desta vez realmente não tem mais volta. Ela responde que Theo confessou gostar de outra mulher. Alberto é bem direto e diz continuar gostando de Estela. Diná conversa com Bia. Na sequência, ela cita que a mãe da mesma está apenas dizendo sobre Ismael ter contado a Theo sobre o detetive. Diná pergunta se a casa de Ismael é bonita. Em seguida, Bia acaba passando o endereço da casa do seu pai. Alberto entra no quarto de Diná. Maroca cita que ela não está bem. Alberto comenta sobre Diná se distrair um pouco ou fazer alguma viagem. Alberto dá a entender, em outras palavras, que está lá para dar suporte a Diná. Ela responde saber disso. Estela comenta que sabe o que sua irmã está passando e cita que já passou por isso. Alberto alega que agora tem que deixar passar um pouco do tempo e depois que começar a enxergar as coisas direito, Diná vai decidir como agir. Maroca cita que Diná está no mundo da lua. Diná fala que tem um inimigo e fala sobre Ismael. Diná aparece e encontra Carmen totalmente arrumada. Carmen diz que estava apenas esperando Diná chegar e comenta que uma amiga no qual tentou trabalhar na locadora. Porém, Diná não quis saber por ela ser bonita. Diná pergunta se a mesma enganou ela esse tempo todo. Na sequência, Carmen diz que precisava do emprego. Diná cita sobre ela ter vindo para enfrentá-la. Diná pede para Carmen largar de ser fingida. Portanto, Theo estaria interessado nela. Carmen diz que é impossível e pergunta se ele disse isso para a mesma. Diná pergunta quantas vezes ela se encontrou com Theo, mas Carmen garante que sempre teve maior respeito por Theo. Em seguida, Carmen entrega sua carta de demissão, porém Diná se nega a aceitar. Além disso, alega ser ela quem está demitindo Carmen. Okida cita que o carro está pronto para viajar. Em seguida, Tato comenta sobre a moto, mas Okida diz que Otávio não está gostando muito da ideia da motocicleta. Otávio aparece e os meninos entram no carro para sair. Diná pergunta por que Carmen resolveu abrir o jogo logo hoje, na tentativa de descobrir o motivo de ter recaído a verdade, justamente neste dia. Carmen cita que aconteceu algumas coisas com ela. Além disso, foi ameaçada por uma pessoa no qual ela conhecia há um tempo atrás. Diná pergunta quem é. Na sequência, Carmen revela sobre ser Mauro. Diná pede para ela conferir o cheque, mas Carmen cita que é muito. Diná pede para ela levar a carteira de trabalho ao contador. Carmen agradece. Diná diz não saber se o que Carmen está falando realmente é verdade, porém alega que ela ajudou muito a mesma. Portanto, isso seria o suficiente até ela conseguir viver bem quando arrumar outro emprego. Carmen entrega a chave a Diná. Em seguida, a patroa pede para ela ir até o escritório de Queiroz e entregar a chave a ele. Portanto, Diná terá que viajar deixando a locadora fechada, mas caso a mulher dele queira vir, ela teria permissão. Carmen diz que vai. Antes de ir embora, ela cita que Theo nunca a viu daquela maneira. Carmen diz continuar gostando muito de Diná. Theo diz que Diná saiu cedo e foi para a locadora. Mauro comenta sobre a possibilidade dela voltar. Porém, Theo fala que Maroca disse que Diná irá almoçar na cidade. Theo revela estar com saudade de sua filha. Além disso, comenta que precisa passar na casa para pegar algumas roupas. Lisa consola sua amiga Carmen e, preocupada com o estado dela, pede para que a mesma durma em sua casa. Porém, Carmen se nega, dizendo que prefere ficar sozinha. Mas Lisa insiste e diz que então ela mesma irá dormir na casa da amiga para fazer companhia. Carmen se despede de Lisa. Fátima pergunta o que aconteceu com Carmen e Lisa revela que a amiga perdeu o emprego. Lisa cita que seu pai está desempregado e, tentando mudar o clima, comenta que o salão onde elas estão é muito grande, sugerindo a ideia de ampliarem o espaço.
Fátima responde que para isso elas teriam que encontrar um patrocinador que aceitasse investir na ideia. Mas Lisa diz que elas podem procurar juntas. Fátima comenta que irá pensar melhor sobre a sugestão de Lisa. Andresa e Raul se beijam e ela comenta que ele chegou mais cedo naquele dia. Em seguida, Raul pergunta se Andresa quer sair com ele. Ela sorri e aceita, indo buscar sua bolsa. Raul comenta com a empregada que Andresa sempre foi filha única e que por isso Guiomar mimou demais a filha. Guiomar chega nesse momento e Raul tenta se explicar dizendo que não quis dizer aquilo com má intenção, mas ela rebate dizendo que não interessa e ainda pergunta onde ele pensa que vai encontrar alguém melhor do que Andresa. Francisca tenta entrar na conversa para tentar amenizar o clima, porém Guiomar impede a empregada de falar. Raul diz que já pediu várias vezes para Alberto examinar Guiomar, porque acredita que ela não está bem mentalmente. Mas Guiomar responde de forma seca, dizendo que só vai ao médico se quiser. Andresa tenta acalmar os ânimos e amenizar a tensão, mas Raul comenta que Guiomar o agride com palavras constantemente. Andresa pede para ele não levantar a voz e cobra mais respeito com sua mãe. Ela fala que Raul está sendo grosseiro e ele rebate dizendo que está se sentindo um intruso dentro da casa. Theo chega na casa de Diná. Maroca é quem o atende. Pati cumprimenta seu pai com carinho, mas logo em seguida se retira. Theo comenta que apesar de tudo continuará vendo Maroca. Ela comenta que soube que ele estava morando em um hotel, mas Theo responde que já saiu do hotel e conseguiu arrumar um apartamento para morar. Ele fala que quer tentar resgatar a amizade que tinha com Diná, e Maroca intervém, dizendo que Theo aguentou até demais. Então ela não está contra ele nem do lado de ninguém, apenas querendo o melhor para todos. Theo então diz que vai subir para o andar de cima para arrumar seus objetos pessoais, enquanto Otávio e seus filhos aproveitam o passeio juntos. Em seguida, Otávio fica pensativo, refletindo sobre a situação. Theo começa a arrumar suas coisas no apartamento e, ao olhar, encontra uma foto dele junto com Diná e a filha deles, Pati, o que o faz lembrar dos momentos vividos. Enquanto isso, Diná sai de carro. Naná pergunta se tem alguma notícia ruim, mas Estela responde que Maroca ligou, preocupada porque Diná saiu e ainda não ligou para avisar onde está. Regina, irritada, chama Maroca de velha chata por ficar ligando toda hora, mas Estela defende sua mãe. Naná pede para Regina deixar sua mãe em paz. Regina comenta que apresentou Ismael para a Edneia e logo depois pergunta a Estela se ela não se incomoda com isso. Mas Estela responde de forma firme para Regina aproveitar o que tem. Enquanto isso, Diná não consegue encontrar quem procurava e acaba saindo. Do outro lado, Tato e Dudu estão brincando de correr e Dudu pede o dinheiro a Otávio para comprar um chocolate. Tato insinua que algo está acontecendo, mas não quer contar o que sabe. Otávio, irritado, chama os filhos de idiotas. Em outro momento, Alberto conversa com Maroca pelo telefone e ela expressa sua preocupação com a demora da filha em voltar. Diná vê Ismael chegando de carro e ele a encara diretamente. Diná reclama que demorou muito para encontrá-lo e diz que está esperando por ele há horas. Em tom acusatório, ela pergunta por que ele contou para Theo sobre o detetive e chama Ismael de mau caráter. Maroca está profundamente abalada e não consegue conter com seus sentimentos ao demonstrar muita angústia e preocupação, enquanto ela diz com a voz embargada que tem certeza de que algo muito sério está acontecendo com Diná. Ela sente no coração que sua irmã está enfrentando uma grande dificuldade, algo que está além do que todos imaginam, e isso a deixa desesperada para saber o que é. Bia, sentada ao lado de Estela, observa a aflição da família e revela que Diná realmente acreditou na história de que Ismael não foi quem contou a Theo sobre a existência do detetive, mas que essa explicação não faz sentido para elas. Estela, que sempre foi muito intuitiva, sente nitidamente que algo está errado e que Diná está no meio de uma tempestade de problemas, um momento muito delicado para ela. Por isso, Estela pergunta diretamente a Bia se Diná chegou a fazer alguma pergunta específica sobre Ismael, querendo entender o que Diná sabe ou suspeita sobre ele. Bia, com um semblante preocupado, responde que Ismael apenas perguntou a Diná onde ficava sua casa e que, sem medir as consequências, ela acabou passando o endereço de Ismael para Diná sem pensar duas vezes. Agora, Bia está consumida pela culpa, pela ansiedade, pois sente que se qualquer coisa ruim acontecer com Diná, a responsabilidade será dela, já que foi ela quem entregou essa informação crucial. Sentindo a gravidade da situação, Estela pede para Tibério que lhe dê uma carona imediatamente, para que possa ir até
atrás de Diná e protegê-la. Bia quer ir junto para ajudar, mas Estela, pensando no bem dela, nega seu pedido, achando que é melhor que Bia fique em segurança por enquanto. Paralelamente, Diná revela que Theo a separou de Ismael por causa dessa história toda envolvendo o detetive, e ela tenta se explicar e enganar Ismael, mas ele não aceita suas justificativas e se mantém firme, indignado. No momento de grande tensão e descontrole, Ismael empurra Diná com força, fazendo com que ela perca o equilíbrio e caia de costas, batendo violentamente em uma pedra que machuca seu corpo e a deixa sentindo muita dor. Otávio, que estava observando tudo de longe, fica desesperado ao ver Diná caindo e machucando-se daquele jeito. Ele corre o mais rápido que pode até ela e, ao chegar perto, a pega nos braços com cuidado e delicadeza, tentando acalmá-la e protegê-la da situação difícil que ela está enfrentando, demonstrando toda a sua preocupação e vontade de ajudá-la naquele momento tão delicado. Otávio rapidamente leva Diná até o hospital mais próximo após o incidente. Ao chegarem, o médico responsável a examina cuidadosamente e explica que o machucado dela, apesar de ter sido pequeno em tamanho, é bastante profundo e exigirá atenção. Diná, ainda um pouco atordoada e confusa pela queda, acaba despertando no hospital, sentindo dor e fragilidade. O médico informa que será necessário dar alguns pontos para fechar o ferimento e garantir a cicatrização adequada. Otávio tenta acalmar Diná, explicando com tranquilidade que ela apenas caiu sobre as pedras, que poderiam ter causado um estrago maior, mas que ela teve sorte por não ter sido algo pior. Enquanto isso, Dudu, que acompanha tudo à distância, comenta achando que Diná talvez precise passar por uma cirurgia, demonstrando preocupação. Mas Tato logo responde que essa ideia é bobagem e que não há necessidade de pensar nisso. Ele relembra o rapaz que empurrou Diná, mas Dudu afirma não saber quem é essa pessoa. Tato então se pergunta em voz alta como Diná vai conseguir voltar para casa com essa situação. E Dudu tranquiliza dizendo que o pai deles, Otávio, dará um jeito de ser o motorista e ajudá-la no que for preciso. No meio do caminho para encontrar Diná, o carro de Tibério começa a apresentar algum tipo de defeito inesperado, o que obriga Estela a descer junto com ele do veículo. Tibério comenta que irá procurar um posto de gasolina ou algum lugar para resolver o problema e pede para que Estela entre em algum estabelecimento enquanto ele cuida disso. Após receber alta, Diná sai do hospital e Otávio prontamente a ajuda a se deitar em um local confortável para que possa descansar e se recuperar. Dudu, irritado e preocupado, declara que não quer Diná morando na casa deles, e Tato concorda, dizendo que ela não pode ficar por lá. Otávio, porém, responde que naquele momento não há outra opção, pois Diná precisa descansar conforme as orientações médicas para a sua recuperação. Ele, com carinho, cobre Diná com um lençol para que ela não passe frio enquanto dorme. Enquanto isso, Maroca liga para Maria, demonstrando sua preocupação pelo fato de Diná estar demorando a voltar. Alberto chega na casa e Maroca logo mostra a ele todo o seu nervosismo e apreensão pela situação. Bia, percebendo a tensão, sugere que Maroca vá jantar para tentar se distrair um pouco. Alberto e Maroca se acomodam à mesa para comerem juntos. Maroca diz que, se Alberto tiver algum compromisso, não deve se sentir preso a ficar ali. Mas ele responde que está presente porque pode e quer estar. Maroca fala que considera Alberto como um filho e ressalta que, se Estela não fosse tão teimosa, não teria brigado com ele antes. Ela também comenta que Ismael voltou, o que torna tudo ainda mais complicado. Bia, por sua vez, comenta que acredita que Ismael e Estela vão voltar a ficar juntos e diz que, se fosse Alberto, já teria desistido de Estela, porque Ismael voltou para ficar. Alberto então elogia o amor que Bia sente pelo pai e questiona se Estela realmente quer isso, garantindo que ele vai lutar por Estela e deixando claro o quanto ama a mãe de Bia. Otávio permanece ali, observando Diná dormir tranquilamente, e logo depois pede para Tato ligar para avisar que Diná não poderá voltar para sua casa naquele momento e que ficará naquela residência pelo menos durante a noite para garantir seu repouso. Diná acorda e agradece Otávio por tudo que ele tem feito, dizendo que logo estará melhor. Ele então comenta que já mandaram avisar a família dela sobre o ocorrido. Diná menciona que precisava falar com seu cunhado. Otávio entrega roupas limpas para Diná e ajuda a se levantar, mas ela quase cai por estar tonta. Ele a segura rapidamente para evitar que ela se machuque novamente. Diná volta a se deitar, confessando que está se sentindo muito tonta. Enquanto isso, Estela pede carona para sair e comenta que só vai escrever um bilhete para Tibério, para que ele não fique preocupado com sua ausência. Na casa de Diná, Maria atende um telefonema e revela que Diná sofreu uma agressão e acabou se machucando, mas que está repousando na casa do Dr. Otávio.
Alberto acha isso ótimo, mas Maroca questiona, dizendo que Diná detesta Otávio. Alberto explica que foi bom mesmo, porque Otávio foi quem socorreu Diná naquele momento crítico. Maria acrescenta que a única informação a mais que Tato disse foi que Ismael foi quem agrediu Diná. Bia pergunta sobre isso e Maroca confirma que Diná foi atrás de Ismael, o que gerou uma discussão entre eles. Bia nega a agressão e tenta amenizar a situação, sugerindo que seu pai não faria algo assim. Maroca então pede para Bia ligar para Raul e avisar o que aconteceu. Pouco depois, Tibério chega e encontra uma carta deixada por Estela, onde ela explica que pegou uma carona e pede para que ele a procure na casa de Ismael. Ela imediatamente começa a procurar Diná, perguntando onde ela está. Estela quer saber se eles discutiram e Ismael responde que Diná queria a discussão, mas que ele não aceitou. Ela insiste em saber o que realmente conversaram. Ismael então menciona o assunto do detetive e diz que não sabe do que se trata. Tentando mudar o clima, Ismael elogia Estela, dizendo que ela está muito mais bonita do que antes e tenta tocar no rosto dela. Mas Estela impede esse contato e se afasta rapidamente. Ela comenta com frieza que só sente nojo dele. Para finalizar, Estela revela que, caso tenha que conviver novamente com Ismael, estará disposta a abrir mão de Bia para não ter que lidar com ele. Logo em seguida, Ismael começa a agarrar Diná com força e, sem que ela possa reagir, dá-lhe um beijo forçado. A cena é tensa e desesperadora, mas justamente nesse momento, Tibério aparece e vê tudo acontecendo. Ele se aproxima firme e diz com autoridade que veio buscá-la, interrompendo a situação de forma decisiva. Enquanto isso, Dudu está pensativo e comenta que desconfiava que Diná pudesse estar naquele lugar, por isso seu pai foi até lá apenas com ele. Tato, por outro lado, acha toda essa desconfiança exagerada e pergunta como Dudu poderia ter adivinhado aquilo. Estela, ouvindo a conversa, não poupa críticas e afirma que Ismael continua sendo o mesmo canalha de sempre, sem mudança alguma. Tibério se despede de Ismael com um seco boa noite e sai do local, deixando uma atmosfera tensa para trás. No ambiente tranquilo da casa, Otávio observa mais uma vez Diná dormindo serenamente. Com carinho e delicadeza, ele beija a mão dela, demonstrando sua preocupação e cuidado. Dudu e Tato observam a cena com olhares que misturam respeito e surpresa. Em outro ponto da história, Theo entrega o endereço e o telefone de um apartamento para Josefa, perguntando se ela já conseguiu encontrar um imóvel mobiliado para morar. Theo revela que conseguiu um apartamento menor, mais simples, mas pede para que Josefa apareça por lá para conferirem juntos. Josefa então pergunta como está Paty nessa história toda, e Theo responde que Paty está fora desse enredo por enquanto, e que ele estará sempre ao lado dela, protegendo-a. Enquanto Theo desenha distraído, ele comenta que, no meio de toda essa confusão que está vivendo, aconteceu algo muito bom. Ele está gostando de uma mulher.